Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é quando o você precisa fazer análise se torna um problema. Vamos lá, vocês já devem ter escutado essa frase por aí, né, na vida de vocês como psicanalistas, terapeutas ou mesmo aí como leigos, né? Esse você precisa fazer análise, né? Obviamente que a psicanálise pressupõe que o seu método pode transformar vidas, né? Que pessoas podem melhorar o seu sofrimento através de um processo de análise pessoal, né? Enfim, tem várias formas aí de entender o que seria análise, mas eu não vou entrar, né, nesse mérito no vídeo de hoje. O que eu gostaria de destacar, né, é que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque coisas que aconteceram já na história da psicanálise, nas diversas instituições, coisas que eu vivenciei durante a minha experiência, revelam o seguinte, que quando esse você precisa fazer análise é perigoso, quando que isso se torna um problema. Quando esse argumento de base de que a psicanálise serve para ajudar as pessoas, de que alguém tem um problema e poderia se beneficiar do tratamento analítico, quando esse argumento verídico de base, né, ele acaba se tornando uma espécie de, como é que eu posso dizer, discurso hipócrita, cínico ou político, no sentido de desqualificar alguém ou uma determinada posição que alguém está assumindo frente a um determinado problema pessoal, relacional, social, como vocês quiserem. Então, é muito comum, até hoje, inclusive, quando alguém está se sentindo ameaçado, incomodado com o discurso ou posicionamento de alguém, que ele use esse argumento, você precisa fazer análise, como uma espécie de desmoralização, né, de desqualificação da pessoa que está reivindicando alguma coisa ou que está se queixando de alguma coisa. Então, por exemplo, pessoas briguentas, né? Ele precisa fazer análise. Tudo bem, precisa fazer análise, mas por quê? Né? Não, porque ele briga muito, ele é nervoso e tal. Tá, mas de repente esse nervosismo, essa forma dele brigar, diz respeito a uma necessidade que ele tem de ser escutado, talvez ele não esteja sendo escutado, talvez ele esteja, digamos assim, sendo vítima de algum mal-estar, de alguma violência, né? Então é muito comum que na história da psicanálise, esse argumento você precisa fazer análise, ele seja, ele parta de uma premissa verdadeira, mas a forma como ele é construído, ela tem a ver com a instauração de uma hierarquia onde você está, digamos assim, desqualificando o outro para instaurar uma certa amortização da vida dessa pessoa. Como se, bom, ela precisa se adaptar às regras, ela precisa se acalmar, né? Ela precisa ficar numa espécie de patamar assim mais neutro, né? Ela não pode aparecer muito, né? Então, geralmente quando alguém rompe um determinado campo, da forma que for, ele é acusado de narcisista, ele é acusado de agressivo, ele digamos assim, ele é acusado de ser inadequado, de ser infantil, né? E na verdade pode ser que ele tenha todas essas características, mas muitas vezes esse argumento é usado porque a pessoa que está à frente disso, né, que está em contato com isso, né, ela se incomoda com alguma coisa, ela não suporta escutar e encontrar algo nessa posição do outro que diga respeito a ela, então ela usa esse argumento de uma forma hierárquica para destituir a posição dessa pessoa, né? E a gente sabe, né, que, por exemplo, hoje na psiquiatria, inclusive, não na psicanálise, mas na psiquiatria existe um tal de transtorno opositor, né?
que são essas crianças geralmente que não aceitam nada, regras e tal. E aí há uma crítica, inclusive, da psicanálise dizendo, bom, mas a criança, se ela está precisando se opor a alguma coisa, é porque ela tem necessidade para isso, né? Ou seja, tem um motivo, tem uma causa. A gente precisa investigar isso e não transformar a oposição num problema. A pessoa tem o direito de se rebelar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque isso tudo pode ser usado de uma forma um tanto antiética mesmo, né? Baseando-se numa premissa verdadeira de que as pessoas podem se beneficiar da psicanálise, mas como se a psicanálise fosse uma espécie de amansamento e adaptação da pessoa ao mundo, né? Como se uma pessoa assim analisada é uma pessoa que aceita a vida como ela é, neutra, né? Assim, calma sempre, né? E muitas vezes a gente sabe que isso pode ser um sinal de uma passividade e de um consentimento, de uma anuência com injustiças que estão acontecendo no mundo e, sobretudo, com ela mesma. Então, a análise não tem nada a ver com você ser uma pessoa que sabe fazer política, que sabe estar bem na fita com as pessoas. Não, pelo contrário, a análise pode, inclusive, uma verdadeira análise, não essas análises fakes, adaptacionistas, né? Ela é aquela que dá coragem de existência, né, para cada um. E quando ela dá coragem de existência, a pessoa vai adiante e ela vai incomodar, né? Evidentemente que se ela for violenta, se ela for agressiva, né, de uma maneira contínua, né, sem ela parar para desdobrar, né, o que ela está fazendo de uma outra forma, isso vai acabar deixando ela isolada e empobrecida psiquicamente, né? Esse ódio que ela pode ter precisa ser desdobrado em outra coisa, como eu já tenho falado em outros vídeos. Uma política, né, uma atitude sempre inevitavelmente pautada no ódio é empobrecedora, né, na minha opinião, pelo menos, né? Então o ódio ele é legítimo, mas ele precisa ser desdobrado em construção, em criação, em laço social, né? E o ódio em si, o laço social que o ódio promove é através de um efeito de massa, né? Então é muito perigoso a gente se aliar a pessoas por conta do ódio, né? Então nesse sentido, sim, né? Quando alguém fica preocupado de ver o outro enfurecido com alguma coisa, pode interrogar em que a psicanálise pode ajudar essa pessoa ou esse grupo, mas não no sentido de uma amortização. Precisa ser escutado isso para que isso seja desdobrado de uma maneira verdadeira, né? Mas não no sentido de um murchamento, né? Então, esse era o tema do vídeo de hoje. Fiquemos atentos quando vocês escutarem isso. Precisa fazer análise. É muito delicado o você precisa, né? Porque também tem uma hierarquia aí. Ou seja, alguém se pressupõe na condição de julgador, né? Também do se o outro precisa ou deve ou não deve, né? Enfim, também é muito delicado isso, né? Eu trocaria então o você precisa fazer análise, que em si já é bem suspeito, por um você poderia se beneficiar de um tratamento analítico. Mas aí não como uma imposição, um julgamento, senão como uma leitura sensível de alguém que está ali próximo à pessoa e que quer ajudá-la e está, digamos, dando algum conselho para que ela possa se beneficiar de um tratamento analítico. Aí não é uma hierarquia, não é uma imposição. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.